Teleponto. Olá, 10º episódio aqui do Teleponto. Boa noite, bom dia, boa tarde a quem está a ouvir. Independentemente da hora a que está a ouvir, no fundo é aqui um cumprimento. Tudo bem, Mário? Tudo ótimo, minha cara. Estás bem? Estou. Estás mesmo? Tem Madonas da vida. Conta-me tudo. Opa, Madonna, como é que eu te vou dizer isto? Diz de uma vez assim, sem medo. Nós tivemos tantas semanas aqui a fazer um countdown para a Madonna e eu deveria estar aqui aos gritos a cantar Come on, Vogue. Mas a minha opinião não pode ser essa, minha cara. Então. Porque a Madonna está... Acabada? Pergunto. Eu não posso dizer que ela está acabada. Bem, a Madonna está com uma lesão no joelho, como a maioria das pessoas sabem. Ela criou aqui esta tour mais intimista, com menos países, mas mais datas associadas a cada cidade. São 10 cidades em 4 países. A verdade é que até agora já lá vão 8 cidades e em 5 delas ela foi sempre cancelando alguma data, por isso só por aí tu entendes que alguma coisa não está bem com ela. Eu no lugar da Madonna, eu fazia uma pausa e eu avançava a tour para daqui a 4 ou 5 meses e quando recomeçava bem. Eu acho que ela precisa disso. Eu acho que ela está a forçar a força física dela ao máximo. Eu acho que ela não quer cancelar os espetáculos, mas a lesão deve ser tão forte. E ela no concerto onde eu estive, eu fui no dia 18, no sábado, ela referiu umas 3 ou 4 vezes durante o espetáculo que estava com dores agoniantes. Sim. E isso é notório. Nota-se ali uma dificuldade em subir escadas, em executar coreografias, que também são muito poucas. A Madonna também já tem uma idade. A Madonna já tem uma idade, sim. Pronto, e é assim. E o ponto alto da Madonna, quer dizer, é toda a performance ali à volta. Pronto, ela canta bem, mas quer dizer, não vou dizer que é um furacão da voz. Não, certo? Tem ali tudo à volta que é extraordinário. Sim. Se calhar foi demasiado otimista, diria eu. Madonna, olha para o que eu te estou a dizer, Madonna. Bem, eu fico um bocadinho aquém. Eu não posso dizer que seja um espetáculo memorável ou que vai ser o melhor espetáculo que eu vi na minha vida, não. Estava à espera de uma outra coisa. Contudo, vi a Madonna a cantar a Vogue e a falar da sua pussy. Valeu a pena, de qualquer das formas, não é? Aquelas 4.000 pessoas que lá estavam, e vale sempre a pena ver a Madonna ao vivo e certamente é uma experiência, e vê-la cantar fado e ter ali uma secção do concerto toda dedicada a Portugal e a relação com Lisboa. Foi muito intimista e foi, eu acho que pela primeira vez vi a Madonna a relacionar-se com os fãs e a mostrar um lado humano dela que até então nenhum de nós tinha visto, e isso foi interessante. Por outro lado, não se pode dizer que o espetáculo esteja bom para os standards que a própria Madonna foi definindo, porque não está. Olha, e se calhar que é uma salva de palmas para a Madonna? Uma salva de palmas. Não é? No meio para a disto Madonna. tudo merece. Pronto, está muito lindo. Olha, falaste muito bem sobre a Madonna. Gostei de perceber aqui este apanhado sobre o concerto que foste ver. Continuo a ficar com pena de não ter ido assistir. Sim. Mesmo que eu não tenha sido extraordinário, não é? Mas extraordinário vai ser falar sobre o 10º tema do Teleponto. Portanto, 10 episódios aqui já a marcar presença. O de hoje é nada mais, nada menos do que canais generalistas versus canais por cabo. E, portanto, bora lá? Bora lá, nós até agora sempre fomos falando das televisões generalistas, não é? Já falamos aqui do serviço público, ou seja, da RTP1 e da RTP2. Nos outros programas fomos sempre falando da oferta... Dos canais generalistas, sim. Dos canais generalistas. E até agora não tínhamos falado aqui da TV por cabo, que neste momento é consumida por uma grande tranche dos espectadores em Portugal. E que divide aqui um bocadinho as audiências, não é? Aqui o bolo todo das audiências. Exatamente. Nós, no fundo, decidimos falar aqui sobre a TV generalista versus TV por cabo, ou sobre os canais generalistas versus canais por cabo, precisamente porque esta divisão está relacionada com estas duas problemáticas, que é, em primeiro lugar, com a programação e, em segundo lugar, com as audiências. Sim. Ou seja, no fundo, a televisão que é considerada para todos, sendo que, à partida, um canal generalista é um canal que transmite todo o tipo de programas para todo o tipo de público. No fundo, esta televisão de todos passou para uma televisão mais egocêntrica, não é? Para uma televisão mais individualizada, que é o caso da TV por cabo. Claro. Mas aquilo que eu tenho ouvido das pessoas mais próximas, e dentro da opinião das pessoas próximas que eu ouço, aquelas que consomem TV por cabo, é no fundo porque a TV por cabo abrange mais canais, porque tem mais temas, porque no fundo a televisão generalista dizem eles que é muito limitada e que preferem os programas de cabo aos dos canais generalistas, etc, etc. Sim. E então achamos que faria todo o sentido trazermos esse tema aqui para cima da mesa e discutirmos isso, se
as opções que nos são dadas nos canais por cabo são melhores ou não do que as que são dadas no fundo aqui pela televisão generalista. E no fundo se complementam ou se criam uma divisão nas audiências, não é? Entre o público. Sim. E também, olha, sabes que é muito giro nós falarmos disso, eu já te tinha dito também e volto a dizê-lo, que é, sabes que a minha mãe não vê televisão generalista porque a chateia. Todos os formatos, ou a maior parte dos formatos, portanto, todos os horários, a minha mãe diz que lhe chateia profundamente estar entre RTP, SIC e TVI, fazer zapping entre eles e sentir que a programação é muito idêntica entre si. Por exemplo, a minha mãe é a pessoa que está de manhã à noite, se estiver em casa, com um AXN ou com uma Fox, a fazer-lhe companhia na televisão. Portanto, eu acho que a TV por cabo é uma excelente opção quando tu queres ver um tipo de programação em específico. Sim, porque no fundo isto tudo está relacionado com a programação, não é verdade? Claro. Eu acho que existem aqui duas posturas diferentes de encarar a programação. Ou seja, por um lado, há quem afirme que a programação televisiva deve responder às necessidades do público e, portanto, é preciso dar respostas concretas a essas necessidades concretas, e eu acho que a TV generalista faz isso como ninguém. Por outro lado, há quem acredite que é necessário responder não apenas às necessidades primárias das audiências, mas ir mais longe na diversidade da oferta, e eu acho que se calhar a TV por cabo insere-se mais nesta segunda parte. E essa é a razão de eu há pouco ter dito que esta problemática da TV generalista em confronto, ou não em confronto, mas a par de a outra programação, ou pelo menos da outra oferta mais diversificada e mais segmentada que é a TV por cabo, está relacionada em primeiro lugar com esta problemática da programação e depois com as audiências, precisamente por aquilo que tu já disseste há pouco, que é o facto de nós hoje termos uma maior quantidade de canais e uma maior oferta de programação. E tu repara, entre as duas maiores operadoras de telecomunicação no nosso país, no caso da Mel nós temos uma oferta de cerca de 200 canais e no caso da nós temos uma oferta de 180, por isso imagina a quantidade de canais temáticos e de canais pagos que nós temos de um lado da balança, sendo que outros são apenas 4, 2 públicos e 2 privados. Claro. Por isso isto faz com que as pessoas passem mais tempo se calhar do outro lado e não tanto no canal 1, no canal 2, no canal 3 ou no canal 4. Eu não consigo olhar para uma TV por cabo propriamente como um confronto, não é? Comparativamente com uma generalista, porque efetivamente aquilo que oferecem é completamente diferente. E no fundo, aqui no produto televisivo ou na programação televisiva é sempre um extra, é sempre uma mais-valia, porque tu tens mais uma coisa para escolher. Eu lembro-me de... Tu achas que é uma mais-valia? Eu acho que é uma mais-valia enquanto telespectadora, eu poder ligar a minha televisão e poder escolher de imensos canais aquilo que me apetece ver, o tipo de programação que me apetece ver. E, por exemplo, hoje em dia nós temos a Netflix, temos a HBO e tudo mais. Há uns anos atrás, eu ainda sou do tempo em que adorava estar ao fim de semana e andava na escola e estava à espera do fim de semana para ver filmes na tarde da SIC e da TVI, coisa que já não acontece há anos. Porque, entretanto, essas tardes deram lugar a programas como Assumos Portugal e por aí nos outros canais. Isto levou-me, a longo prazo, a migrar ao fim de semana de ver as tardes na generalista para a televisão por cabo, em canais como a Fox, como a Hollywood, que me ofereciam esse produto, não é? Ou seja, neste caso, a televisão por cabo veio oferecer aquilo que a televisão generalista deixou de oferecer a dada altura. Não é? E nesse sentido eu olho como uma mais-valia. Eu, enquanto telespectador, fui buscar a um outro lado aquilo que eu deixei de ver no outro lado. Certo, eu concordo com aquilo que tu estás a dizer. Vou tentar aqui fazer o papel do advogado do diabo, para termos aqui diferentes opiniões e que façamos também as pessoas que nos estão a ouvir pensarem um bocadinho sobre isto. Que é, ou seja, neste momento a televisão está a perder audiências em Portugal porque os canais generalistas estão a perder mais tempo de consumo pelos espectadores do que aquele que os canais alternativos conseguem ganhar. Ou seja, quem não tem cabo está a dedicar mais tempo à televisão generalista, mas consecutivamente é quem menos vê televisão. Ok.
Isso é um raciocínio interessante. Com o crescimento da oferta, Sim. os canais generalistas começam a perder alguma importância perto dos espectadores, precisamente porque estão a procurar tipos específicos de informação e de entretenimento de acordo com os seus gostos, e que no fundo é uma necessidade que não é à partida satisfeita tendo em conta a programação dos canais generalistas, isto para ir de acordo àquilo que tu estavas a dizer. Contudo, a TV Cabo atinge aqui três coisas e há pouco eu falava da problemática da programação e da audiência, eu agora tento explicar aqui um bocadinho a problemática que está a criar nas audiências, que é, ela atinge três coisas: a fragmentação dos públicos pela oferta multiplicada dos canais, Sim. a segmentação do consumo mediante os diversos tipos de subscrições, Sim, não é? claro, obviamente. TV Cines, de futebol, etc. Sim, tens esses pormenores. E a individualização. Como é que eu te posso explicar isto? Nós viemos de um episódio, não é? O 9º episódio era falarmos das nossas primeiras memórias de infância. E no fundo nós falávamos sobre, e as pessoas que eu ouvi na rua também me referiram a isso, que ver televisão antigamente era um ato familiar, não é? É verdade. E com esta segmentação e com esta oferta tão diversificada faz com que tu tornes a experiência de ver televisão num ato individualizado. Ou seja, tu neste momento quase que crias a tua própria programação. Tal e qual. Tu vês um programa na SIC e depois vais ver se calhar algo mais ligado ao desporto, se for essa a tua tendência. És tu quem escolhe, no fundo, o programa a seguir ao programa. E faz com que o consumo da televisão seja cada vez um ato social, mas mais um ato egocêntrico, vá. Concordas com isso? Concordo com isso, e tu tens aí mais um pormenor que as próprias distribuidoras da televisão por cabo levam a que essa individualização, e vou-te dar razão, aconteça, que é: tu tens essas possibilidades todas de canal para canal, tu escolhes a tua programação. Além de poderes escolher a tua programação, tu tens ainda mais uma coisa que as empresas de distribuição te dão para tu otimizares mais a tua escolha, que é um comando que te permite puxar programas para trás, para a frente, repeti-los vezes sem conta. Ou seja, isso ainda afunila mais a capacidade de individualização de tu estares com a televisão. Sem dúvida. E no fundo aquilo que nós estamos a dizer, e que tu há pouco falaste sobre a tua mãe e eu falei sobre estas problemáticas que estão a acontecer, revelam-se depois também num espelho das audiências. Ou seja, o share anual dos últimos 3 anos, em comparação com o melhor resultado de uma TV generalista em confronto com o melhor resultado deste universo por cabo, é muito significativo de aquilo que as pessoas estão a ver em suas casas. Ou seja, em 2017, o melhor canal generalista foi a TVI, o share anual da TVI foi de 21,4% e o universo por cabo foi de 38,5%. Ok. No ano seguinte, em 2018, a TVI continuou a ser a televisão mais vista, ou pelo menos a televisão generalista mais vista em Portugal, e teve um share anual de 20,3%, e o universo cabo continuou com 38,5%. E o ano passado, a TV generalista mais vista em Portugal, como sabes... Foi a SIC por causa da Cristina, não é? Exatamente, foi a SIC por causa da Cristina, que acabou o ano com um share de 19,5%. E o universo por cabo terminou com 39,2%. Ou seja, na verdade, quem mais está a ganhar espectadores neste momento é o universo por cabo. E quando falo universo por cabo, naturalmente que dentro deste universo existem estes 200 ou 180 canais que há pouco falávamos. Bom, mas olha, isto aqui em relação às audiências, eu às vezes tenho um bocado de ideia que cada um puxa assim a brasa à sua sardinha. O que é que tu achas? Eu acho que às vezes eles adaptam os resultados à maneira que mais lhes convém. Pois. Mas, por acaso é importante teres falado nisso, porque eu sigo algumas páginas nas redes sociais dedicadas à televisão e às vezes há aqui uma confusão no público sobre o que é o rating e sobre o que é a audiência e sobre o que é o share. E é muito simples. Ora bem, a audiência é basicamente o número de pessoas que está a ver um programa, não é? E a opção aqui mais complicada está sempre relacionada com o share e com o rating. O rating é o quê? O rating refere-se à percentagem da população portuguesa que vê um programa. Ou seja, se em Portugal o número de espectadores é de 10 milhões, mais coisa menos coisa, 1% de rating corresponde a 100 mil espectadores. Ok? Já o share corresponde à percentagem que optou por sintonizar um determinado canal.
Isto no fundo se o programa da Cristina teve 20% de rating, é porque foi acompanhado por 2 milhões de espectadores. Se o programa da Cristina teve 20% de share, é porque da totalidade das pessoas que estavam a ver televisão nesse momento, 20% delas estava a ver o programa da Cristina. Por isso é que quando às vezes nós vemos umas notícias a dizer que a TVI ganhou em share ou que a SIC afinal no final do dia ganhou mais rating, no fundo é isto que nós estamos a dizer, que dentro do universo das pessoas, a grande parte delas assistiu à TVI, mas que na verdade a SIC teve mais espectadores e tu a partir destas duas métricas podes puxar um bocadinho a brasa à tua sardinha. Okay. Mas sobre aquilo que nós estávamos a falar é que no share anual, ou seja, a totalidade das pessoas que veem televisão, a maioria delas está a consumir televisão por cabo e não tanto a televisão generalista. Sim. No fundo é isso. E agora ganha então a televisão por cabo. Tem ganho a televisão por cabo. E olha, posso dizer a título de curiosidade quais são os canais por cabo mais vistos o ano passado. Pelo menos os 5. Olha, em primeiro lugar é a CMTV. Com certeza que essa teria que estar em primeiro lugar, não é? Em segundo lugar, a Globo. Estás a ver como as telenovelas são fundamentais para as pessoas. Certo. Em terceiro lugar, o canal Hollywood. Sim. Em quarto lugar, a SIC Notícias e em quinto lugar, a Disney Channel. Estes foram os 5 canais por cabo mais vistos o ano passado. Muito bem. Mas olha, para nos falar sobre este universo por cabo, eu decidi chamar aqui para a conversa um profissional de comunicação com 30 anos de experiência. 30 anos? 30 anos. Durante 10 anos desempenhou a função de diretor da unidade editorial de mídia e televisão do grupo Global Media, não é? Muito que bem. tem a TSF, o Diário de Notícias, o JN, o Jogo, etc. Sim. Lançou e dirigiu a revista Notícias TV, que era uma revista exclusivamente dedicada à televisão. Sim. Foi diretor editorial do site NTV. Atualmente é coordenador dos cursos de jornalismo na ETIC. É CEO da empresa 4Live, que é uma empresa de produção de conteúdos e prestação de serviços na área de consultoria da comunicação. Muito bem. É neste momento colaborador da SIC, sendo comentador do programa Passadeira Vermelha na SIC Caras. É nada mais nada menos que Nuno Azinheira. Convidado ilustre. Estou sim. Nuno, bem-vindo ao Teleponto. O episódio desta semana é sobre canais generalistas versus os canais por cabo. Nós há pouco falávamos aqui em estúdio sobre esta fragmentação que a televisão está a assistir, tanto no nível da oferta como também no que toca ao telespectador. Porque, no fundo, quando falamos deste confronto ou destas dicotomias entre o que é a TV generalista e o que é a TV por cabo, estas são as problemáticas que normalmente são trazidas para cima da mesa, não é assim? Sim, é verdade. Tenho que muito obrigado pelo convite. Eu diria que, para começo de conversa, como citando Mark Twain, a notícia da morte da televisão generalista era manifestamente exagerada. Quando há 10 anos se começou a perceber a massificação dos canais por cabo e se anteviu de uma forma quase tremendista o fim da televisão generalista, eu achei logo que era manifestamente exagerado e hoje continuo a achar. É verdade que nós temos assistido de uma forma clara, consistente, a uma subida, um crescimento paulatino, mas real, do consumo de televisão por cabo, portanto, televisão PPTV, portanto, que não é generalista. É verdade que esse crescimento é real e não se limita a Portugal, é um dado concreto também noutros países com um consumo televisivo idêntico ao nosso, mas não é verdade a ideia que se tentou criar na opinião pública, e naturalmente criou-se por razões meramente comerciais, como é evidente, de que no prazo de poucos anos não haverá televisão generalista. Não é verdade. Porque se é certo que as novas gerações hoje já não veem televisão em linha, mas aí não veem nem generalista nem cabo, ou seja, miúdos com 15, 16, 18 anos, 20 anos, veem hoje muito pouca televisão como nós nos habituamos a ver, ou seja, veem hoje muito pouca televisão sentados no sofá, televisão em linha, veem conteúdos, e veem conteúdos obviamente no YouTube, no Netflix, na Amazon, em todas as plataformas que vão surgindo, e por isso elas vão surgindo cada vez mais. Certo. Mas isso não significa que a dicotomia seja entre televisão generalista e televisão temática. Ou seja, estamos de facto no início de um novo paradigma, e esse paradigma tem a ver com o conteúdo independentemente da plataforma que o distribuir. As pessoas
concentram-se no conteúdo por alguma razão. Nós continuamos a ver futebol na televisão e, portanto, vamos à televisão, mesmo as pessoas que habitualmente não veem televisão, quando querem ver um acontecimento, quando querem ver futebol, por exemplo, em direto, vão à televisão. Portanto, se a plataforma, qualquer que ela seja, transmitir algo que eu quero ver, eu vou a essa plataforma para me encontrar com esse conteúdo que quero ver. Agora, naturalmente, com a massificação dos canais temáticos, com a sua segmentação, é natural que um público mais novo, mais urbano, um público mais AV, portanto, um público mais estruturado do ponto de vista socioeconómico, procure mais canais temáticos do que canais generalistas. Certo. Mas isto não significa, e acabo já, isto não significa que a televisão generalista seja confinada apenas, como muitas vezes se quer dizer, a classe C e D, ou seja, não são só, e vou generalizar de uma forma simplista, mas não são só as velhinhas e os desempregados que veem televisão generalista. Basta olhar com alguma atenção para os perfis de audiência dos programas, quer de daytime, quer de prime time, quer de late night, para perceber que há muita gente que não se enquadra nesta simplista designação que eu fiz de velhinhas e desempregados e que também vê a televisão generalista. Mas de facto que há um caminho que está a ser feito pelos canais temáticos, é verdade que é. Sim, nós aqui no Telepontos também, exatamente por sermos da mesma opinião que o Nuno, é que decidimos criar este projeto, precisamente para abrirmos aqui a conversa sobre questões internas, ou pelo menos questões da indústria da televisão, e alargá-las para que o público pelo menos se informe e faça parte. Eu sou-lhes por isso, porque há muito pouca coisa fora dos meios clássicos sobre a discussão de televisão, muita coisa séria, muita coisa com um olhar atento e profissional, e portanto sou outros por isso. Boa. Nuno, falando aqui então desta segmentação e desta distribuição de audiências por todos os canais, nós há pouco falávamos aqui dos canais por cabo, não é? E nomeadamente dos canais por cabo mais vistos aqui em Portugal, que têm shares anuais à volta dos 2%. Acha que num futuro próximo isso acontecerá nas TVs generalistas cá em Portugal? Terem shares dessa ordem? Sim. Não, no futuro próximo, jamais. Okay. Repare que os canais... se nós vimos ao fim de semana, que é quando há um maior consumo televisivo fora dos canais generalistas, nós encontramos já uma grande fragmentação e encontramos já que o total de canais generalistas já é menor do que a soma dos canais temáticos mais os outros canais, mais as boxes. Portanto, ao fim de semana já encontramos essa realidade. Ao dia de semana ainda não, e portanto ainda há muito caminho para desbravar. Portanto, quando se diz que os canais temáticos estão a ganhar terreno aos canais generalistas, é verdade no seu todo, mas um canal temático tem infinitamente menos audiência do que um canal jornalista. Nós vamos lá pôr números absolutos para que os nossos ouvintes percebam isto de uma forma clara. Porque às vezes os percentuais são bons para quem percebe o que está a falar, mas para quem está mais afastado destas realidades, as percentagens são sempre muito relativas, não é? Sim. Vamos lá pensar uma coisa. Vamos pensar, por exemplo, nas novelas de prime time, as novelas mais vistas, quer as da SIC, quer as da TVI. Nazaré, por exemplo, tem em média 1,3 milhões de espectadores. Terra Brava tem em média 1,2 milhões de espectadores. Na Corda Bamba, que é neste momento a melhor novela da TVI, tem 600, 700, 800 mil espectadores. Pronto. Ou seja, nós estamos a falar, no prime time, estamos a falar de 2 milhões e meio, 3 milhões de espectadores que veem estes programas. Os melhores programas de cabo que são vistos nos canais temáticos não têm mais do que 150 mil, 200 mil espectadores. Exatamente. E é preciso ser um programa de enorme sucesso no cabo. Um programa em média, um programa normal em média no cabo tem 100 mil espectadores, 110 mil espectadores, 90 mil espectadores, 150 mil espectadores em alguns momentos. Portanto, estamos aqui a ver a ordem de grandeza diferente, não é? Muito diferente. A Cristina Ferreira, por exemplo, o programa da Cristina na SIC, que é líder da audiência incontestada há um ano na SIC, tem em média
400 mil espectadores, 450 mil espectadores, 390, 450, por aí. Bem, não há nenhum programa, e estamos a falar do horário da manhã, Claro. que é aquilo onde há menos gente em contacto com os canais jornalistas. Não há nenhum programa no cabo que chegue sequer a essa, nem a metade dessa audiência. Portanto, estamos a falar aqui de uma distância ainda muito distante. É verdade que, do ponto de vista relativo, a soma dos 100 e tais canais, dos 100 e tal canais temáticos que nós vemos em Portugal, essa soma, repito, a soma dos 100 e tal canais temáticos do cabo que temos em Portugal, essa soma, sim, tem vindo a crescer em relação aos canais generalistas, mas não há nenhum canal temático, nem o mais visto, portanto, que são normalmente sempre os de cinema, ou a Globo, e depois os canais informativos, CMTV à cabeça, e depois SIC Notícias. Nenhum desses canais consegue ter sequer próximo das audiências de um canal jornalista. Portanto, é preciso ter esta ideia que é muito diferente uma coisa da outra. Em números relativos há um crescimento, em números absolutos há uma grande diferença ainda. Sim. Nuno, não lhe vou tomar mais do seu tempo. Obrigadíssimo por esta conversa tão esclarecedora e pela eloquência e simpatia. Esclareceu certamente aqui uma série de pessoas sobre estas questões que há pouco falávamos aqui no Teleponto. Um grande abraço. Obrigado. Um abraço, Mário. Olha, excelente testemunho do Nuno Azinheira, também, já para não falar que tem um currículo invejável, no bom sentido. Sim. Eu acho que quem o vê comentar ali o Passadeira Vermelha não calcula o background dele, não é? O background dele, sim. De facto é um... Eu, por acaso, podia-lhe ter perguntado isso sobre as razões que o levaram a estar ali a fazer um comentário mais social, mas acredito que também deve ser uma leveza depois de tantos anos e depois de 30 anos estar aqui no core do que é o jornalismo, agora fazer um trabalho mais... Também é muito interessante estás a puxar isso, porque olhar para um programa como a Passadeira Vermelha e descredibilizar, não, quer dizer, é uma experiência, não, tem o seu propósito, claro, e eu acho que também continua a fazer sentido, claro que sim. E não é por isso que uma imagem fica descredibilizada ou coisa do género. Tu gostaste desta conversa? Gostei muito da conversa do Nuno, achei que ele que puxou aqui pontos super interessantes e que vieram aqui no fundo acrescentar aquilo que nós já tínhamos falado, e de facto aqui a importância e o peso que a televisão por cabo tem vindo a acrescentar à televisão generalista. Tu tens hábitos de consumo na TV por cabo? Tenho. Quais são os teus canais? Dentro da televisão por cabo, a minha escolha é sempre para o cinema e para as séries. A probabilidade de eu ligar a televisão num desses canais para me fazer companhia e se calhar ao mesmo tempo estar a mexer no telemóvel, os canais de cinema e de séries são a minha escolha. E tu? Eu acabo sempre por pegar no comando e ligar a um dos canais da SIC, seja SIC Radical, SIC Mulher ou SIC Caras. Eu acabo sempre por me perder ali naqueles reality shows e naqueles talent shows que eles importam. Sim. E que confesso que me distraem do resto da minha vida, e então fico ali horas colado naquilo. Mas então, se calhar terminamos esta conversa com aqui uma pergunta final, que é: tu achas que o futuro das audiências estará cada vez mais a assistir canais por cabo, ou que vamos assistir aqui a um retrocesso e voltar um bocadinho às origens de reunir aqui todas as pessoas à volta dos canais generalistas? Eu adorava pegar nessa última ideia que tu disseste, mas eu acho que é uma ideia muito romântica daquilo que se está a passar no universo televisivo. Eu acho sinceramente que daqui em diante a probabilidade das audiências crescerem nos canais por cabo é grande, porque eu conheço e das pessoas com quem falo, são cada vez mais as pessoas e são cada vez mais as opiniões de quem prefere escolher aquilo que vê do que estar à mercê, no fundo, daquilo que a televisão generalista oferece. A televisão por cabo vai ganhar mais terreno do que a televisão generalista, e eu tenho pena disso. Eu acho que, apesar da TV temática ter neste momento mais audiência, eu acho que a TV generalista continua a reunir mais pessoas ao mesmo tempo. Por isso, continua a ser um local privilegiado, não só para as famílias, como também para a publicidade. E em Portugal, pelo menos até agora, a nossa sociedade ainda tem aqui a TV generalista uma ligação muito especial, não é? Muito é verdade, tradicional. E eu acho que a TV generalista vai ter inevitavelmente que apostar num entretenimento fresco, bom, criativo, dinâmico. Sim. Mas ainda assim eu acho que a televisão em Portugal não perdeu ainda
a sua importância e tanto numa perspectiva de consumo como de negócio e até de influência social, negócio, sim. a televisão ainda ocupa um lugar central no nosso dia-a-dia. Por isso eu acho que a TV Generalista ainda tem aqui uns bons anos pela frente, apesar de a maioria da audiência estar agora a concentrar-se mais no universo por cabo. Aquilo que ainda cria aqui uma conversa diária em torno da televisão é sem dúvida a TV Generalista. Pronto, muito bem. Sim. Olha, mas estamos cá para ver isso. Sim. Daqui claro em diante e quem sabe comentar claro que sim. a alteração ou não de audiências. Olha, e tens mais coisas a dizer sobre este tema? Ou vamos daqui em diante? Não, eu acho que este 10º tema fica aqui encerrado, não é? Aqui com estas duas possibilidades abertas para cada uma das pessoas. Quem sabe? Duas opiniões diferentes, pontualmente que se acrescentam. Sim. Tempo agora para o som da semana ou não? Vamos por cabo para o som da semana. Olha, por que não? Vamos a isso. Som da semana. Não quero falar. You leave me alone. Epa, leave me alone. 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 Estúpido. Idiota. Idiota. Olha, o Castelo Branco deu tudo neste Partidos na Tribo, aliás. Ele estava aflito, ele estava capaz de lhe rebentar a cara às senhoras todas. Neste programa que foi nada mais, nada menos do que Perdidos na Tribo, que foi emitido na TV em 2011. Eu tenho presença disto. Então claro que não, eu também. Ainda para mais, porque todas as pessoas que lá participaram eram concorrentes famosos, ou empresários, ou cantores, ou atores. Lembro-me também da Cláudia Jacques, estar lá para o meio, a Mafalda Teixeira, que é uma atriz, a Marta Cardoso também. Portanto, aqui há algumas pessoas conhecidas da altura também, de antigos reality shows. Portanto, isto basicamente era um programa que consistia em, durante 20 dias, um grupo de 12 pessoas que estavam divididas em 3 grupos de 4 e, portanto, no fundo, ali à mercê daquilo que era o dia-a-dia das tribos, terem que fazer tudo aquilo e, naturalmente, não estarem no seu habitat natural, passarem-se com toda a legitimidade, como aconteceu com o José Castelo Branco. Ouve lá, eu se estivesse no meio da África, no meio do nada, lá está. Sem canalização, sem energia, sem água potável, sem condições mínimas para estares bem da cabeça. Sim, e com uma temperatura acima, se calhar, ou ali bem próximo dos 40 graus, eu acho que também diria a qualquer pessoa, independentemente se era aborígene ou não, de dar ali um grito e dizer: pá, deixem-me lá em paz, eu quero lá saber do poço ou das tarefas domésticas, eu quero mais estar aqui de papo para o ar. Mas olha que este programa teve bastante sucesso na TV, eu ainda me recordo, e na altura foi um grande passo para a TV fazer assim uma produção num outro continente, com um formato diferente também, e na altura deu bastante que falar. Sim, o José Castelo Branco foi sempre um ótimo trunfo dos programas da TVI, nomeadamente dentro dos realities. E todos aqueles em que ele participou, grande parte das audiências foram por culpa dele. É verdade. Dá canal, o Zé dá canal. Sim. Por mais que o tentem ridicularizar, ele é uma persona bastante apelativa para a televisão. É verdade. Tu achas que este episódio também será popular entre os nossos ouvintes? Olha, eu espero bem que sim, porque eu acho que na realidade, obviamente que se não fosse uma questão interessante, nem sequer iríamos trazê-la para cá. Portanto, eu acho que sem dúvida alguma que vai ser nós tivemos ótima. Um ótimo feedback no nosso último episódio sobre as primeiras memórias de TV. Eu fiquei muito feliz. E as pessoas nas redes sociais foram dar imenso feedback, o que foi ótimo. Sim. Portanto, por favor, digam-nos desta vez também se gostaram deste tema ou não. Não é? Isso. E já agora, quais é que são as vossas preferências nos canais por cabo? No fundo é isso também. Sim, vamos tentar perceber se as vossas preferências batem aqui certo com os 5 canais mais vistos, pelo menos do ano passado. Era giro.
Facebook, Instagram, YouTube, Teleponto.podcast. É só pesquisarem por aí. Todas as plataformas de streaming. Estamos onde, Mário? Estamos no Castbox, estamos no Apple Podcast, estamos no Spotify, estamos no Anchor também. Portanto, tu és estamos sempre em todo melhor a fazer lado. aqui esta autopromoção do que eu. Eu acho que tu... Não sei. Será que eu sou talhada para a autopromoção? eu acho que sim, eu já só queria ver-te a Este fazer o teleponto. 760 sem Ai, pontos. quero tanto. 760. Com as palminhas, não é? 760. Sim. 200, 300. Ai, um dia quero muito ter um telefone aqui a tocar para atender em direto. Por favor, sim, mas tu tens mais jeito disto que eu. Mas sim, as pessoas podem nos ouvir nas principais plataformas de streaming e nas redes sociais também, através de Tele.podcast. Por favor, vão lá dizer alguma coisa, dar-nos uma review, porque este projeto só faz sentido se alguém nos ouvir, não é? Sim, é verdade. Este projeto também foi patrocinado pelo Vibrocil. Eu adorava porque estou aqui um bocadinho entupida do nariz. Não foi, mas mal isto acabe, vou tratar do meu nariz, porque está muito entupido. Até lá, até para a semana. Por mim está tudo dito. Mário, por ti também está tudo Por mim dito. também, eu acho que são 10 episódios, devíamos sair daqui, já que é quinta-feira irmos para o Lux. O que é que te parece? Eu acho que sim. Eu queria dizer-te leave me alone, mas ao que parece vamos para o Lux, é isso? Vamos para o Será Lux, que vamos? por favor, Ai, por favor. Meu vá. Deus, já só quero. Até logo! Teleponto.